dia, meus amigos. Continuamos no Império Pagão mais luxuoso da Antiguidade, caracterizado pela cabeça de ouro da imagem sonhada pelo rei Nabucodonosor. Com o passar dos anos, Nabucodonosor começou a rejeitar a hipótese de poder ser ele o último monarca de Babilônia. E talvez, sob a influência dos seus descendentes e conselheiros, acabou realizando uma grande festa para exigir a fidelidade dos seus súditos. Afinal, ele estava no controle absoluto da história. Ele resolveu provar isso fazendo uma réplica da imagem do sonho que Deus lhe deu, mas com uma diferença fundamental destacada em Daniel 3, versículo 1. Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Podemos agora imaginar o tamanho da estátua de diferentes metais, cerca de 30 metros de altura por 3 de largura. Certamente que a imagem da besta, como Nabucodonosor ficou conhecido mais tarde, quando foi transformado em um animal, era apenas revestida de ouro. Mas, por meio dessa imagem, o rei demonstrou o seu objetivo de lutar pela continuidade do império, mesmo conhecendo a profecia. Esta é a origem da expressão imagem da besta, que encontramos em Apocalipse 13, pois nesse livro ela significa também um poder político alternativo ao plano estabelecido por Deus, ou seja, uma tentativa humana de estabelecer uma nova ordem mundial no lugar do reino eterno profetizado. Daniel 3, versículo 7, versículo de 2 ao 7, continuamos o plano do soberano. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos os seus súditos mais graduados para a consagração da imagem, e estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som, os instrumentos musicais, se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Esse é um tipo da religião que ainda será instituída pelo Estado na Babilônia espiritual do nosso tempo, e que também demandará a prostração diante de uma imagem que, apesar de simbólica, exigirá adoração sob pena de morte. A reunião dos dirigentes mundiais em Babilônia, portanto, tipifica o quadro mundial que já vem sendo arquitetado no mundo atual, para dar cumprimento à profecia de Apocalipse 16, 13 a 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Como vemos, a vontade de Nabucodonosor, induzida pelo demônio, visando uma nova ordem mundial, é refletida na movimentação satânica dos nossos dias, porque Satanás não se conforma que o seu reino, a Babilônia espiritual de hoje, deve também passar. E quando Nabucodonosor proclamou, por meio de sua imagem toda de ouro, que o seu reino seria eterno, apenas os 3 amigos de Daniel, com base na obediência ao segundo mandamento da lei de Deus, Êxodo 24 a 5, confronta o autocrático imperador: nós não iremos nos inclinar ante essa perspectiva meramente humana de uma nova ordem mundial. E as consequências desse posicionamento vieram logo a seguir em Daniel 3, de 8 a 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro.
E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Levados diante do rei, os 3 hebreus confirmaram a sua posição. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, versículo 18. Nabucodonosor se enfureceu diante do ocorrido, apesar de lembrar que aqueles hebreus sabiam das visões de sua mente, as quais indicavam que o seu reino não seria eterno, e queria se levantar outro reino inferior ao seu. Ele protestou, porque a atitude deles desfazia sua autoridade diante das nações. Por isso, preferiu eliminar aqueles que representavam a última resistência ao seu reino eterno, mandando executá-los em Daniel 3, 19 a 23. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas, e foram lançadas na fornalha sobremodo acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Acender a fornalha 7 vezes mais do que costumava representa apenas uma expressão exagerada do rei, corrigida no final do verso 13 para uma fornalha sobremaneira acesa. E agora interroga Nabucodonosor: quem está no controle? Será que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Esta demonstração de poder tem muito a nos dizer, porque nos adverte sobre o que deverá acontecer em nossos dias. Segundo a Bíblia, quem não se enquadrar nas instruções da nova ordem mundial e que não render homenagem à imagem da besta atual, tal qual está sendo programada, será considerado como inimigo da lei e da ordem, proscrito e proibido de comprar e vender. Muitos serão lançados na prisão, ultrajados, maltratados e finalmente condenados à morte. Esta perseguição vai se repetir porque a atual nova ordem mundial intentará novamente contra os mandamentos de Deus, prescritos em Êxodo 20, o que resultará em prisão e morte dos dissidentes, conforme Apocalipse 13, 14 e 15. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A terra aqui referida é a da América do Norte. Muitos religiosos farão proezas em honra à besta. Haverá muitos sinais de grande poder em suas assembleias, e assim estimulam o Estado norte-americano a fazer uma imagem da besta, isto é, adotar os mesmos princípios da Inquisição no seu território, por meio de arbitrárias medidas legislativas. Devemos informar as pessoas que, se elas se unirem à nova ordem mundial e aos princípios que ela representa, serão destruídas bem mais cedo do que possam imaginar. Caso elas se unam a Cristo, serão perseguidas, mas estarão no seu reino, como as estrelas sempre e eternamente, conforme Daniel 12, versículo 3. E assim termina a história dos 3 amigos de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego,
servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Não foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Daniel 3, 24 a 30. Esta experiência nos indica que só colocando nossa confiança totalmente em Deus é que poderemos subsistir no tempo de angústia. Somente depois das provas quanto à fidelidade e adoração, e mesmo depois da libertação do decreto de morte pelo poder de Deus, é que seu povo será glorificado. Esta foi a conclusão de Nabucodonosor. Ninguém em todo o seu reino deveria dizer blasfêmia contra o Deus dos hebreus, que além de sábio e onisciente, é poderoso para livrar, exercendo sua autoridade até mesmo sobre o monarca de todas as nações. Espero que tenham gostado desta história, pois o que aconteceu com os amigos de Daniel acontecerá novamente quando Deus livrará o seu povo do decreto de morte de Apocalipse 13:15, assim como o fez em Daniel 3:25. Continue compartilhando essas profecias, porque esta certamente é a vontade de Deus. Se ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade. Para verificar os vídeos não recebidos, basta dar um giro no meu Facebook. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!